A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É necessário que você lembre que após a queda de Adão, depois que Adão deixou de ouvir a Deus, e pelo fato dele ter deixado de ouvir a Deus, ele perdeu a semelhança com Deus, haja vista que Deus disse: façamos o homem a nossa semelhança e dominai sobre todas as coisas. Então, o que se assemelha a Deus, o qual Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, que não é o nosso porte físico, e sim a nossa essência, o nosso espírito. E quando nós estamos operando da identidade do Filho de Deus, da semelhança de Deus, nós podemos todas as coisas como Deus pode todas as coisas. Nós também dominamos qualquer circunstância como Deus domina todas as circunstâncias. Então, a imagem e semelhança de Deus que esse é o propósito de Deus para Adão e para a humanidade, identidade e semelhança, imagem que Adão deixou de ter quando ele desobedeceu a Deus, e o desobedecer é tão somente deixar de confiar na sua palavra, de acreditar na sua palavra. Então ali se caracterizou a queda do homem, mas nós sabemos pela mesma palavra de Deus que Jesus restaurou essa posição perdida. Então, uma vez que nós estamos em Jesus, nós retornamos àquela mesma posição que Adão perdeu. Temos a mesma semelhança original a qual Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Por isso que em 2 aos Coríntios, capítulo 5, o verso 17, fala que nós somos nova criatura. E segundo Hebreus, capítulo 1, fala que Jesus, que é herdeiro de todas as coisas, que pelo qual Deus criou o universo e sustentou todas as coisas pelo poder da sua palavra, ou pela palavra do seu poder, que foi colocado acima dos anjos, este é o homem que voltou a ser a imagem, semelhança de Deus. Por isso a Bíblia diz: portanto agora, não avalie uma pessoa, não reconheça uma pessoa segundo a vista, mas segundo a sua fé, segundo o homem espiritual. Voltando para o Gênesis, nós sabemos que depois que caracterizou a queda do homem, aonde Deus disse que o homem era a sua imagem e semelhança, onde Deus disse: frutificai, dominai sobre tudo, enchei a terra, povoai a terra. Ali no capítulo 3 de Gênesis, ali no verso 37, se eu não estou enganado, é aonde Deus, ao retornar à comunhão, que viu a comunhão quebrada, ele disse: maldito Adão será a terra por causa de ti, por causa do teu pecado, porque você quebraste o elo comigo, e assim sendo, perdeu a semelhança comigo de ser dominador, de estar por cima e não por baixo, de ser cabeça e não cauda. Que agora, uma vez que não era mais Adão, porque essa sempre foi a vontade de Deus, fazer uma extensão dele próprio, Deus, agora em uma forma humana, agora Adão vendeu a sua autoridade para Satanás, que por causa dessa posição quebrada, foi que as consequências não
não foi Deus jogando praga, não foi Deus para se vingar de Adão, não foi Deus que amaldiçoou a terra, não. Observe. Portanto, agora, Adão, maldito serás a terra por causa de ti. E agora, Adão, para tu adquirir o teu alimento, o pão nosso de cada dia, será com fadigas, com canseira, com muito suor, porque a terra agora não te respeitará mais, não te honrará mais, porque agora tu constituiu como autoridade do universo, da terra, do mundo físico, o diabo. E agora, Adão, para você sobreviver, é com fadiga, canseira e muitas dores. Veja, até aquele exato momento, Adão não sabia o que era sofrimento, não sabia o que era falta, não sabia o que era escassez, pobreza, de jeito nenhum. Ele tinha tudo do bom e do melhor ali ao alcance das suas mãos. Então, o que nós precisamos entender exatamente nesse ponto? É que essa maldição está hoje em nossos dias porque está impregnado no mundo espiritual, no mundo invisível. E nós fomos formados dessa essência, nós fomos formados dessa maldição, que por causa disto, para nós adquirir o alimento, para nós prosperarmos, para nós ter alguma coisa, é com muita luta, muita fadiga e muita canseira, e são pouquíssimos os que conseguem. E infelizmente, para conseguir alguma coisa, para ter algum bem, para ter alguma coisa natural, física, alguma riqueza desse mundo, eles têm, porque há pessoas que têm habilidade e ele usa essa habilidade para ter vantagens, porém vai ter dores, porque toda riqueza, tudo é do Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. E quando nós estamos em Cristo, tudo que é do Senhor são dos que estão em Cristo. Lembra? Jesus disse: o que não entra pela porta é ladrão e salteador. Vamos entender esse ponto aqui. Então, alguém que usa suas habilidades e não reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e obtém alguma riqueza, essa riqueza que ele tem pertence aos verdadeiros filhos de Deus, porque tudo que é do Senhor é de Jesus. E a Bíblia diz, Romanos capítulo 8 e o verso 17, tudo que é do Senhor também é nosso, porque nós somos co-herdeiros das mesmas bênçãos, toda a riqueza que Jesus é herdeiro, nós somos também herdeiro de todas essas coisas. Que por isso, aquele que obter alguma vantagem, algum recurso que não reconhece o Senhor Jesus, que assim sendo não entrou pela porta, Jesus disse: eu sou a porta, o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vai acrescentar as dores, vão acrescentar a fadiga, e essa fadiga, essas dores são as maldições das quais Deus falou que a terra ia ser maldita por causa da desobediência de Adão. Então, assim sendo, uma vez que nós retornamos para Jesus, essas dores, incluindo a pobreza, incluindo as doenças, elas não são mais legais de estar na vida do cristão, porque elas eram e são a maldição. Maldição essa que a Bíblia diz com todas as letras, em Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14, que agora em Cristo não há mais maldição, porque nós fomos resgatados da maldição da lei. Para quê? Para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós gentios pela fé. Porque quando nós chegamos em Jesus, o velho homem morreu, o homem maldito morreu, e agora se nasceu uma nova criatura, uma nova espécie. Esse voltou a ser a semelhança de Deus. Porque Jesus, nele habitou a plenitude de Deus, em nós também, quando nós estamos em Cristo. Porque como ele é lá, seremos aqui nesse mundo, é o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, e o verso 17. Então, quando nós chegamos até Cristo, a maldição caiu, e agora as bênçãos do Senhor
não é mais ou não são mais da forma antiga. Eu quero parar com você bem aqui para nós entendermos. Veja, a Bíblia mostra com todas as clarezas que de um lado há um mundo maldito, há uma maldição, e do outro lado as bênçãos de Abraão, aquele mesmo Abraão que para todo lado que ele ia, ele se tornava mais rico, porque todos davam para ele. Teve os reis que perderam a batalha, que Abraão foi lá com 380 homens e venceu a guerra. E quando venceu a guerra, tomou do rei que estava vencendo todos os bens, todas as riquezas dos reis que ele tinha vencido. E agora Abraão pegou e devolveu aquilo tudo para o rei. E o rei disse: olha, Abraão, eu quero lhe recompensar com muita riqueza pelo fato de você ter nos abençoado, ter vencido nossos inimigos e devolver nossa riqueza. Abraão disse: não quero da sua parte nem um cadastro da sua sandália, porque porventura você pode dizer: foi eu que enriqueci Abraão. E Abraão sabia que a maior riqueza dele, a única riqueza dele, vinha de Deus. Então veja que Abraão estava operando no mundo de Deus, no Espírito de Deus, na identidade de herdeiro, na identidade de abençoado. Foi nessa identidade que Abraão prosperou, foi nessa identidade que Isaac enriqueceu, foi nessa identidade que Jacó, mesmo lidando com pessoas desonestas, ele se tornou riquíssimo. E é nessa identidade que nós devemos operar. Mas para isso é necessário que a nossa mente absolva, que a nossa mente entenda isso, e para isso a nossa mente precisa entender. Eu quero usar algumas ilustrações para que você possa entender essas duas mentalidades, esses dois modos operantes desses dois reinos. Vamos lá. Hoje é comum as pessoas comprarem comidas pré-cozidas. Então elas compram, por exemplo, eu vou usar aqui um termo no ensino hoje, todo mundo sabe o que significa. Então aquilo vem pré-cozido. Então ele quer fazer uma comida rápida, ele só coloca aquilo numa panela, numa vasilha, ferve poucos minutos, já está pronto para comer, porque já vem pré-cozido, já vem temperado. Então veja só, quando nós entendemos, estamos operando no reino de Deus, esse reino que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós estamos operando nesse reino, o que nós precisamos fazer é trazer o correspondente, que é a palavra da fé, que é o Espírito, que é a semente do nosso coração. E só precisa ferver um pouquinho no nosso coração, pronto, estar ali, porque já está tudo pronto. A Bíblia assegura que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Então é necessário que nós se voltamos para operar no espírito do reino de Deus, no reino da bênção. As bênçãos do Senhor não acrescentadores. Eu quero usar mais uma ilustração para você entender e arder no seu coração o interesse de você buscar operar nesse reino, no reino da bênção, no reino, se livrar dessa maldição que entrou lá na desobediência de Adão. A propósito, você não é mais um desobediente a Deus. Imagina você, de um lado você vê um barraco, e aí o barraco é um lugar simples, um lugar para quem não tem muita condição. Então, pela circunstância natural, pelo homem natural, pela realidade que você vive, pela realidade natural, sei lá, você ganha aí seus R$1.500, então você olha, é natural que você vai dizer: esse barraco é tudo que eu posso pagar. Porque você está fazendo essa análise, esse cálculo, baseado no homem natural. E é aqui que exatamente você está operando no homem da maldição. Você está operando no mundo caído. Você está operando aqui com o espírito, que não era para você estar operando mais esse espírito, porque esse é o espírito da maldição que entrou lá no Éden, é o espírito dos 5 sentidos do homem natural, um homem que deveria estar morto. Você deveria agora aprender a andar pelo mundo da fé. E do outro lado você olha uma mansão. Então, para quem ganha R$1.500, você vai olhar para aquela mansão e vai dizer assim:
Isso é impossível para mim. Quais foram os pensamentos, o espírito, o comportamento, a inspiração que te levou a acreditar que você não pode morar naquela mansão, porque aquela mansão é muita areia para o seu caminhão? Qual foi o espírito? Porque, segundo a Bíblia, tudo eu posso, tudo você pode, nele que nos fortalece. Segundo a Bíblia, tudo é possível aos que crê. Segundo a Bíblia, se quiseres ir me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, aquela mansão, para você morar naquela mansão, já que todas as coisas pertencem do Senhor e a sua herança está bem aí, ela pertence a você. Se você está operando no reino de Deus, você é nascido de novo, se você é um cristão, uma nova criatura, aquela mansão é sua. Pede que eu te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Mas por que você acha que não pode? Por causa do espírito. Que espírito? Você está operando no espírito da maldição, porque você está avaliando que você não tem condições. E essa inspiração, ela é proveniente do espírito caído, da maldição, que para a igreja ou a igreja não deveria estar operando nesse espírito. Nós não deveríamos estar operando nesse espírito. Agora veja só, e quer dizer que agora é só você ser, então eu creio e eu vou lá entrar naquela casa e vou morar, significa que isso é fé? Não. O que é fé é você saber que é possível e procurar desenvolver e entender o espírito do reino, o espírito de herdeiro, mudar sua mentalidade, deixar de operar no campo natural e começar a operar agora no campo de herdeiro, de filho, onde você pode todas as coisas. Agora sim, você ao entender está operando nesse espírito e você saberá porque você tem confiança, porque você é produtivo, porque se Deus disse lá para Adão, multiplicai e povoai a terra, seja frutífero. Jesus disse a mesma coisa, para ser meu discípulo, seja frutífero, porque eu vos designei para que vás e dê fruto. Aí você saberá que o que vai diferenciar o resultado de você vai para um barraco ou para uma mansão é qual o espírito que você está operando. Você quer ver? O jovem que deixou a sua casa e pegou a sua herança e foi para o mundo desfrutar com seus amigos, e ele chegou na situação de estar comendo os alimentos, o filho pródigo, né? Comendo os alimentos dos porcos e tudo mais. Veja só, de repente houve uma mudança de ideia, de pensamento, de comportamento, de espírito naquele jovem. Então ele pensou, disse, não, vou voltar para a comunhão do meu pai. E quando ele voltou para a comunhão do pai, aqui está mostrando exatamente a nossa história, quando caímos e como fomos retornados, porque nós fomos destituídos da glória de Deus, como o filho foi tirado do vínculo da família, da herança da família, mas em Cristo nós retornamos à comunhão com Deus. Então veja, os porcos continuaram lá, os amigos antigos continuaram lá. O que mudou? Mudou a mentalidade do jovem. Quando ele retornou, que o pai disse, aí vem meu filho que estava perdido, então coloca a melhor roupa nele. Veja aí, veja como o reino opera. O reino de Deus opera diferente, o reino da bênção opera diferente do reino da maldição. Dá o melhor anel para ele. E aí pega aí tudo aí e vamos fazer uma festa e receber o nosso filho que estava perdido. Veja os modos operantes de como o reino da bênção ele age. Olha, Jesus só tinha 5 pães. Olha, Jesus ali no deserto não tinha de onde vir. Ele mandou o povo sentar e 5 pães ele o abençoou. De onde veio aquela multiplicação? Do reino do Espírito, do reino da bênção. É nesse reino da bênção que nós devemos operar. Eu poderia falar da pesca maravilhosa. Pedro passou a noite inteira pescando, o velho homem, agindo pelo comportamento natural, o comportamento da maldição, aonde Deus diz, a partir de agora é só fadiga, canseira, para tu tirar o alimento. E isso quando tira, é com muitas dores, muito sofrimento. Mas olha, Jesus disse, agora vai, lança ali.
Pedro foi. E olha, quando Pedro lançou a rede, uma única tarrafada, ele encheu 3 barcos. Então, o que mudou? Mudou que agora Pedro estava agindo baseado na palavra de Deus, tendo a palavra como fundamento. Esse é o reino que pelo qual as bênçãos não acrescentam dores. Olha Paulo falando sobre isso. O Espírito Santo usando Paulo em Romanos capítulo 8, o verso 18. Porque a Bíblia diz lá nesse versículo que a terra foi amaldiçoada por causa daquele que usurpou o direito de Adão, amaldiçoou a terra, manipulou a terra, corrompeu a terra, e agora a terra não dá seu fruto. E essa terra continuará assim até que os filhos de Deus sejam revelados em quem eles são, herdeiros de todas as coisas. Porque esse é o plano, trazer o reino para cá, operar no reino de Deus. Quando nós operamos no reino de Deus, nós desmanchamos as trevas sem esforço nenhum, é só acender uma luz. Nós desmanchamos a miséria, a pobreza, porque o reino de Deus é sinônimo de ruas de ouro, riqueza, ouro, prata e tudo que é bom. Então, quando nós operamos aqui na terra, como Espírito de Deus, o nosso caos, a nossa miséria se transforma em abundância. Exatamente como Ezequiel disse. Ezequiel falou sobre isso. Leia lá, capítulo 36, a partir do verso 33. Porque naquele local, naquela cidade que outrora operou a desolação, o deserto, agora se tornar-se-á ou retornar-se-á como o jardim do Éden. Tudo agora voltará ao normal. Se você ainda não era inscrito em nosso canal e quer crescer junto conosco e quer aquecer o teu coração, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de estar assistindo, ouvindo até a tua mente absorver, porque esse é o segredo, até arder no seu coração, assim como o exemplo da comida pré-cozida que eu falei. Deixa arder no teu coração essa fé, essa consciência que as coisas acontecerão, e até o próximo vídeo.